No mundo onde deuses moldavam destinos com caprichos cruéis, as vozes das mulheres que cruzaram o caminho de Zeus foram abafadas, suas dores transformadas em lendas que o mundo prefere romantizar. Estas são as histórias de Europa: Lida, Io, Semele, Calisto, Danae, Alcmena, Antíope, Egina, Ares, Metis e outras, marcadas por promessas divinas que se tornaram correntes. Seus nomes ecoam em continentes, constelações e mitos, mas suas verdades menos cheias de traição, resistência e silêncios impostos raramente foram ouvidas. Acomode-se em um lugar confortável, diminua a iluminação e mergulhe nessas narrativas que atravessam séculos. Compartilhe nos comentários de onde você está assistindo e suas próprias histórias de vozes que merecem ser ouvidas. Europa, princesa de Tiro, caminhava pelas praias de sua cidade, onde o mar sussurrava segredos antigos e o sol dourava a areia. Seus cabelos castanhos dançavam com a brisa salgada e seus olhos, brilhantes como o horizonte, refletiam sonhos que não ousavam ultrapassar os muros do palácio de seu pai, Agenor. Aos 17 anos, ela era a mais jovem de 3 irmãos, sempre vigiada, mas com um espírito que ansiava por liberdade. As manhãs na praia eram seu refúgio, um lugar onde podia esquecer as expectativas de uma princesa fenícia, menos casar-se com um rei vizinho, fortalecer alianças, viver uma vida escrita por outros. Naquela manhã, porém, o ar estava mais quente, o céu mais claro, e o mar parecia pulsar com uma energia que ela não entendia, enquanto seus irmãos brincavam ao longe, correndo com lanças de madeira e rindo alto. Europa viu algo que a fez parar. Um touro branco, imenso e majestoso, estava parado na areia, sua pelagem brilhando como se tecida com fios de luz. Seus olhos profundos e quase humanos fixaram-se nela. Não havia touros assim em Tiro, e a curiosidade de Europa superou qualquer cautela. Ela se aproximou, os pés descalços afundando na areia, e estendeu a mão. "De onde você veio?" murmurou, sorrindo. O touro abaixou a cabeça, como se a convidasse a tocá-lo. Sua pelagem era macia, quente, e Europa riu, encantada com a presença daquele animal que parecia entender suas palavras. Sem pensar, ela subiu em seu dorso, uma brincadeira de menina que sonhava com aventuras. O touro moveu-se lentamente, e Europa segurou suas crinas, sentindo o vento em seu rosto. Mas então, o ritmo mudou. O touro acelerou, suas patas cortando a areia. E antes que Europa pudesse gritar, ele mergulhou no mar. As ondas engoliram seus pedidos de socorro, e os gritos de seus irmãos, que corriam para a praia, desvaneceram-se na distância. O medo apertou seu peito, mas o touro nadava com uma força sobrenatural, levando-a para longe de Tiro, para um destino que ela não podia imaginar. Quando chegaram a Creta, sob um céu estrelado que parecia zombar de sua solidão, o touro revelou sua verdadeira forma. Zeus, senhor dos deuses, ergueu-se diante dela, seu corpo reluzindo com uma luz que queimava os olhos. Ele sorriu, mas não havia calor em seu olhar, apenas a certeza de quem sempre consegue o que quer. Europa, com as roupas molhadas coladas ao corpo e o coração disparado, tentou correr, mas a ilha era um labirinto de rochas e silêncios. Zeus a tomou ali, na praia de Creta, enquanto as ondas rugiam e as estrelas assistiam, indiferentes. Quando ele partiu, deixou-a com promessas de glória e 3 filhos, Minos, Radamanto e Sarpedão, mas também com um vazio que nenhuma coroa poderia preencher. Os dias em Creta eram longos e solitários. Europa, agora uma rainha sem reino, vivia em um palácio de pedra, construído por homens que a reverenciavam como esposa de um deus. Mas ela não era uma esposa, nem uma rainha de verdade. Era uma prisioneira de uma história que não escolhera. Tentou enviar mensagens a Tiro, escrevendo em tábuas de argila que nunca chegaram ao destino. Os cretenses a viam como uma figura mítica, uma mulher tocada por Zeus, mas ninguém perguntava o que ela sentia. À noite, ela caminhava pelas praias, olhando o mar que a trouxera até ali, perguntando-se se sua família ainda pensava nela. Os filhos cresciam, fortes e orgulhosos, mas cada vez que olhava para eles, via o touro branco e sentia um aperto no peito. Europa ouviu rumores de outras mulheres, histórias que viajantes traziam de terras distantes. Lida, uma rainha de Esparta, enganada por um cisne. Io, uma sacerdotisa transformada em vaca. Semele, consumida por chamas. Cada nome era um peso, uma prova de que sua dor não era única,
mas parte de um padrão cruel. Ela começou a escrever, em segredo, fragmentos de sua história em pergaminhos que escondia sob o chão de seu quarto. Eram palavras que nunca seriam lidas, mas que ajudavam a lembrar quem era antes do touro, antes do Krita, antes de Zeus. Às vezes, ela imaginava essas mulheres, espalhadas pelo mundo, carregando silêncios semelhantes. Será que elas, como ela, sonhavam com o dia em que suas vozes seriam ouvidas? Enquanto os anos passavam, o nome de Europa tornou-se sinônimo de um continente, uma honra que parecia zombar de sua dor. Ela olhava para o céu, onde as estrelas traçavam histórias que não contavam a verdade. E em algum lugar, Lida, a rainha de Esparta, caminhava por seus próprios campos, sem saber que seu destino já estava entrelaçado com o de Europa. Lida, rainha de Esparta, caminhava pelos campos que cercavam sua cidade, onde o sol poente tingia o céu de laranja e dourado, e o aroma das oliveiras flutuava no ar. Aos 30 anos, ela carregava a coroa com graça, mas também com o peso de um reino que vivia sob a constante ameaça de guerras. Seu marido, Tíndaro, era um homem de coração firme, mas suas ausências frequentes deixavam Lida sozinha com seus pensamentos. Ela encontrava refúgio naqueles momentos de solitude, longe dos conselheiros e das intrigas do palácio. Os campos, com suas colinas suaves e riachos cristalinos, eram seu santuário, onde podia ser apenas Lida, não a rainha, não a esposa, não a guardiã de um trono. Naquela tarde, o céu parecia mais vivo, como se os deuses observassem de longe. Lida caminhava descalça, sentindo a terra fresca sob os pés, o vestido branco esvoaçante, roçando as pernas. Ela parou à beira de um riacho, onde o som da água dançando sobre as pedras a acalmava. Foi então que o viu, um cisne, suas penas brancas manchadas de vermelho, debatendo-se na margem, como se lutasse pela vida. Seus olhos, profundos e quase humanos, encontraram os dela, e Lida sentiu um aperto no coração. A compaixão, que sempre guiara suas ações, a fez se aproximar. Calma, pequeno, sussurrou, ajoelhando-se ao lado do animal. O cisne trêmia, suas asas frágeis batendo contra o chão, e Lida, sem hesitar, envolvoou em seu manto. Ela o levou para uma clareira protegida, onde a luz do sol filtrava-se pelas copas das árvores. Com cuidado limpou as penas manchadas, murmurando palavras de conforto enquanto trabalhava. Você vai ficar bem, dizia, mais para si mesma do que para o cisne. O animal parecia responder, aninhando-se contra ela, e Lida sentiu uma conexão, que não explicava. Passou horas ali cuidando dele, até que a noite caiu, e o céu se encheu de estrelas. Foi então que o cisne mudou. Suas penas desalvaram-se em luz, e diante dela surgiu Zeus, sua presença dominando a clareira como uma tempestade silenciosa. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que a fez recuar, mas o espaço ao redor parecia encolher, aprisionando-a. Você é minha, disse ele, a voz suave, mas carregada de uma certeza que não admitia recusa. Lida tentou correr, mas a clareira, antes tão familiar, tornou-se um labirinto de sombras. A traição do cisne cortou mais fundo que a violência, que veio depois. Zeus a tomou, e o silêncio da noite engoliu seus gritos. Quando ele partiu, deixando-a sozinha na clareira, Lida caiu de joelhos, o manto rasgado, o coração despedaçado. A bondade que a definia, que a levara a acolher um estranho, tornou-se sua ruína. Os meses seguintes foram de um silêncio opressivo. Lida voltou ao palácio, mas cada passo parecia mais pesado, cada olhar dos servos mais inquisidor. Ela disse que estava grávida, mas não de um filho comum. 2 ovos, frágeis e reluzentes, descansavam em seu ventre. Um milagre que os espartanos viam com reverência, mas que para Lida era uma lembrança constante de sua violação. Quando se romperam, nasceram Helena e Clitemnestra, suas filhas, e Castor e Pólux, seus filhos. O povo de Esparta celebrou, chamando-os de filhos dos deuses. Mas Lida via nos olhos de Helena, mesmo tão jovem, um brilho que parecia carregar o peso de tragédias futuras. Clitemnestra, com seu olhar feroz, parecia herdar a raiva que Lida escondia. Lida tentou ser a rainha que Esparta precisava, cumprindo seus deveres com um sorriso forçado. Mas à noite, trancada em seus aposentos, ela escrevia poemas em tábuas de madeira, palavras que nunca mostraria a ninguém. Eram versos sobre o cisne, sobre a clareira, sobre a dor que não podia nomear. Ela imaginava o que diria a Zeus se algum dia o enfrentasse,
Por que eu? Escrevia, a tinta borrando com suas lágrimas. Mas Esparta não era lugar para fraquezas, e Lida guardava seus poemas como segredos, escondendo-os em um baú sob o chão de seu quarto. Os anos passaram, e Helena cresceu, sua beleza atraindo olhares de toda a Grécia. Lida sabia que a fama de sua filha traria guerra, como se o destino de Troia já estivesse escrito. Clitemnestra, por outro lado, carregava uma raiva que Lida reconhecia como sua própria, uma chama que queimava contra o mundo que silenciava as mulheres. Em conversas com viajantes, Lida ouviu histórias de outras vítimas de Zeus: Europa, raptada para Creta, Io, transformada em vaca. Cada nome era um eco de sua própria dor, um lembrete de que ela não estava sozinha, mas também de que o silêncio era uma prisão compartilhada. Às vezes, Lida caminhava até a clareira onde tudo acontecera, agora evitada pelas caçadoras de Esparta. Ela olhava para o riacho, imaginando o cisne, e se perguntava se sua bondade fora sua fraqueza ou sua força. Em seus sonhos, via outras mulheres, suas histórias entrelaçadas como os fios de um tear. Uma delas, Io, uma sacerdotisa de Hera, começava a ser mencionada em sussurros pelos mercadores que passavam por Esparta. Lida, segurando um de seus poemas, sentia que precisava saber mais, como se a história de Io pudesse ajudá-la a entender. A sua própria Io, sacerdotisa de Hera, vivia no templo de Argos, um lugar onde o ar era denso com o perfume de incenso e o murmúrio constante das orações. Aos 20 anos ela dedicava seus dias à deusa, movendo-se entre as colunas de mármore, com a graça de quem encontrara propósito na devoção. Seus cabelos negros caíam em ondas sobre os ombros, e seus olhos, sempre fixos no altar, brilhavam, com uma fé que a sustentava. O templo era seu lar, um refúgio onde o caos do mundo parecia distante, onde as promessas divinas pareciam verdadeiras. Ela passava as manhãs polindo os vasos sagrados, acendendo tates, entoando hinos que ecoavam pelas paredes de pedra. Mas numa noite sem lua, quando o silêncio do templo parecia mais pesado, o santuário tornou-se uma armadilha. Io estava sozinha, arrumando as oferendas no altar, quando sentiu uma presença. Não era a brisa fria que às vezes atravessava as cortinas, nem o crepitar das tochas. Era algo vivo, pulsante, que fez os pelos de sua nuca se arrepiarem. Ela virou-se, esperando encontrar uma das outras sacerdotisas, mas viu apenas sombras dançando nas colunas. Então, ele apareceu. Zeus, disfarçado como um mortal, mas com olhos que traíam sua divindade, emergiu das trevas. Você é especial, Io, disse, a voz suave, quase hipnótica. Ela tentou recuar, o coração disparado, mas o templo, antes tão familiar, parecia encolher ao seu redor. Zeus a tomou ali, no chão frio do santuário, profanando o espaço que Io dedicara a Hera. Seus gritos foram abafados pelo peso do deus, e as estátuas da deusa impassíveis assistiram em silêncio. Quando ele terminou, Io ficou deitada, o corpo tremendo, a mente em pedaços. Mas o pior ainda estava por vir. Hera, sentindo a traição de Zeus, voltou sua ira contra Io, não contra o marido. Para protegê-la, ou talvez para esconder seu crime, Zeus transformou Io em uma vaca branca, suas mãos delicadas, tornando-se cascos, sua voz reduzida a mugidos. Mas a transformação não foi um escudo, foi uma nova prisão. Expulsa do templo, Io vagava por terras estranhas, seus cascos afundando em solos que ela nunca conhecera. Um moscardo, enviado por Hera Persagá, dia e noite, suas picadas rasgando, sua pele, roubando seu sono. Ela atravessava rios gelados, escalava montanhas íngremes, o corpo exausto, mas sem escolha a não ser seguir. As pessoas que cruzavam seu caminho viam apenas uma vaca, não a mulher que gritava por dentro. E lembrar quem era menos a sacerdotisa, a filha, a sonhadora, mas cada passo a afastava mais de sua humanidade. À noite, sob as estrelas, ela olhava para o céu e tentava rezar, mas as palavras não vinham. Hera, sua deusa, agora era sua algoz. Os meses se arrastavam, e Io cruzava terras que cheiravam a sal e poeira. Em suas andanças, ouviu sussurros de outras mulheres tocadas por Zeus. Europa, raptada por um touro. Lida, enganada por um cisne. Cada história era um espelho, refletindo sua própria dor. Em um momento de desespero, às margens de um rio lamacento, Io tentou falar com um pastor,
mugindo com toda a força de sua alma, mas ele apenas riu, jogando uma pedra para afastá-la. A humilhação queimava mais que as picadas do moscardo. Mesmo assim, uma centelha de resistência persistia, e o jurava, em silêncio, que sobreviveria, que encontraria um caminho de volta para si mesma. Anos depois, em um raro momento de piedade, ou talvez de tédio, Zeus devolveu a Io sua forma, humana, às margens do Nilo. Mas a mulher que emergiu não era a mesma. Seus cabelos, agora grisalhos, caíam em fios quebradiços, e seus olhos carregavam o peso de 1000 estradas. Ela deu à luz Épafo, um filho que cresceria como rei, mas que nunca entenderia as cicatrizes de sua mãe. No Egito, Io foi reverenciada como uma deusa por alguns, mas a adoração era um eco vazio. Ela passava as noites escrevendo em papiros, tentando dar forma à dor que carregava. Eram histórias de uma sacerdotisa que acreditara nos deuses apenas para ser traída por eles, enquanto se adaptava à sua nova vida. Io ouviu rumores de outra mulher, Semele, de Tebas, cuja história começava a circular entre os viajantes. Semele diziam, ousara desafiar Zeus, exigindo a verdade. Io, sentada à beira do Nilo, sentia um fio de conexão com ela, como se suas dores formassem um tecido maior, tecido por um deus que nunca olhava para trás. Semele, filha de Cadimo, rei de Tebas, vivia em uma cidade onde as histórias corriam, como o vento pelas ruas de pedra. Aos 19 anos, ela era conhecida por sua curiosidade insaciável, sempre perguntando sobre o mundo além das muralhas. Tupelace, seus olhos castanhos brilhavam com uma fome de respostas, e seus cabelos, soltos como uma cascata, dançavam enquanto ela caminhava à beira do rio Assopo. O rio era seu refúgio, um lugar onde a água refletia o céu e suas próprias divides. Semele gostava de sentar-se nas margens, jogando pedrinhas na correnteza, imaginando que cada uma carregava um desejo. Mas naquela tarde dourada, quando o sol parecia incendiar o horizonte, um estranho apareceu, mudando o curso de sua vida. Ele parecia um viajante, com um manto simples e olhos que pareciam conter o universo. Você já pensou no que há além do céu? Perguntou, a voz suave, mas com uma profundidade que a fez parar. Semele, sempre pronta para uma conversa, sorriu e respondeu, sempre. Mas quem tem respostas para isso? O estranho, que se apresentou como um poeta errante, sentou-se, ossulado, contando histórias de deuses, estrelas e destinos entrelaçados. Dia após dia ele voltava, e Semele, fascinada, sentia-se vista pela primeira vez. Ele falava como se a conhecesse, como se seus sonhos fossem importantes, mas o que começou como uma conexão intelectual tornou-se uma armadilha. O viajante era Zeus, disfarçado, e sua gentileza era uma máscara para seu desejo. Ele a seduziu com promessas de amor eterno, de um lugar ao seu lado no Olimpo, e Semele, jovem e confiante, acreditou. Quando descobriu que estava grávida, sentiu uma mistura de orgulho e medo. Carregar o filho de um deus parecia um privilégio, mas também uma corrente. Os rumores começaram a circular em Tebas, e Semele notava os olhares dos servos, as conversas abafadas nas esquinas do palácio. Foi então que uma mulher idosa, de olhos astutos, aproximou-se dela no mercado. Vulca, realmente acredita que ele é Zeus? Perguntou, a voz cheia de veneno disfarçado de preocupação. Peça para ele se revelar. Apenas um Deus pode mostrar sua verdadeira forma. A semente da dúvida germinou no coração de Semele. Ela começou a questionar as palavras do viajante, as promessas que pareciam grandes demais. Quando Zeus voltou, sob o mesmo céu dourado do Assopo, Semele confrontou-o. Se você é realmente Zeus, mostre-se como é, exigiu, a voz firme, mas trêmula. Ele hesitou, seu rosto sombrio. Você não entende o que pede, disse, mas Semele insistiu, movida por um desejo de verdade que queimava mais forte que o medo. Finalmente, Zeus cedeu. O céu se abriu, trovões rugiram, e sua forma divina iluminou o mundo com uma glória insuportável. Semele, mortal, não pôde resistir. As chamas de sua revelação a consumiram, seu corpo reduzido a cinzas, antes que pudesse gritar. Do que o resto, Zeus extraiu o filho, Dionísio, que carregou em sua coxa até o nascimento. Tebas seguiu em frente, e o nome de Semele tornou-se uma história sussurrada, uma advertência sobre os perigos de desafiar os deuses. Mas para os poucos que conheciam sua verdade,
Ela era mais que uma vítima. Era uma mulher que ousara exigir honestidade, que pagara o preço mais alto por querer ver além da ilusão. Dionísio, o deus do vinho e da loucura, cresceu sem conhecer a mãe, mas sua existência era um testemunho da coragem dela. No palácio, as criadas de Semele guardavam seus pertences, um colar de contas coloridas, um pano bordado com estrelas, como relíquias de uma mulher que o mundo preferia esquecer. Enquanto isso, os rumores sobre Semele espalhavam-se, alcançando terras distantes. Em Creta, Europa ouviu falar de uma mulher consumida por chamas. Em Esparta, Lida, escrevendo seus poemas, sentiu um eco da dor de Semele. E em Argos, Iu, agora no Egito, segurava seus papiros e pensava em como todas elas compartilhavam o mesmo silêncio. Mas outra mulher, Calisto, começava a ser mencionada. Nos mercados de Tebas, uma seguidora de Ártemis, traída sob a forma de sua própria deusa. Semele, mesmo em sua ausência, parecia sentir o peso dessas histórias, como se todas as mulheres tocadas por Zeus fossem unidas por um fio invisível de sofrimento. Calisto corria pelas florestas da Arcádia, os pés descalços, tocando a terra, macia, o arco preso às costas como uma extensão de seu corpo. Aos 22 anos, ela era uma seguidora devota de Ártemis, a deusa da caça, e encontrava na floresta um lar mais verdadeiro que qualquer casa de pedra. Seus cabelos castanhos, trançados com cordas de couro, balançavam enquanto ela saltava sobre raízes e riachos, rindo com suas companheiras caçadoras. A luz da lua filtrava-se pelas copas dos pinheiros, e o som do vento parecia cantar hinos à liberdade. Calisto fizera um voto de castidade, uma promessa que a unia às outras seguidoras de Ártemis, e carregava esse juramento com orgulho. A floresta era seu santuário, onde o mundo dos homens, com suas guerras e intrigas, não podia alcançá-la. Numa tarde de verão, o calor pesava, e Calisto buscou descanso à sombra de um carvalho antigo, cujas raízes se entrelaçavam como veias da terra. Ela deitou-se na grama, o arco ao seu lado, e fechou os olhos, deixando o canto dos pássaros acalmá-la. Foi então que sentiu uma presença. Não era o farfalhar de um servo ou o passo leve de uma companheira. Era algo diferente. Algo que fez o ar parecer mais denso. Abrindo os olhos, viu uma figura se aproximar. Era Ártemis, ou assim parecia, com sua postura altiva, o arco reluzente, e um olhar que parecia conhecer cada segredo da floresta. Venha comigo, disse a figura, a voz doce, mas com um tom que Calisto não reconheceu. Confiante na presença de sua deusa, ela se levantou sorrindo e seguiu-a até uma clareira isolada, onde o sol mal tocava o chão. Na clareira, a figura mudou. Ártemis desalvo-se em luz, e Zeus surgiu, seu corpo imponente bloqueando a saída. Seus olhos brilhavam, com uma fome que Calisto nunca vira, e antes que pudesse erguer o arco, ele a dominou. O chão da clareira, coberto de musgo, tornou-se o palco de sua traição, e o voto que Calisto jurara proteger foi despedaçado. Quando Zeus partiu, deixando-a sozinha, ela ficou deitada, o corpo tremendo, as lágrimas misturando-se à terra. A floresta, que sempre fora sua aliada, agora parecia zombar dela. Os pássaros calados, as árvores indiferentes. Os meses seguintes foram de silêncio e vergonha. Calisto escondeu sua gravidez das outras caçadoras, amarrando faixas sob o manto, evitando os olhares de suas irmãs de caça. Mas o corpo não mente, e Ártemis, ao perceber a mudança, confrontou-a. Você quebrou seu voto, disse a deusa, a voz fria. Sem saber da traição de Zeus, Calisto tentou explicar, mas as palavras falharam, e a dor em seu peito a sufocava. Expulsa do grupo, ela fugiu para as montanhas, onde a solidão era sua única. Lá, deu à luz Arcas, um menino de olhos brilhantes, mas cada olhar para ele era um lembrete do que lhe fora roubado. Era, com sua ira implacável, descobriu a traição e transformou Calisto em uma ursa, seus braços tornando-se patas, sua voz reduzida a rugidos. Como ursa, ela vagava pelas florestas, seus instintos lutando contra a mente que ainda lembrava quem era. Evitava caçadores, mas buscava Arcas, agora criado por pastores, sem saber que a fera que rondava as colinas era sua mãe. Os anos passaram, e Calisto aprendeu a sobreviver, mas nunca esqueceu a clareira, o rosto de Ártemis, a traição de Zeus. À noite, sob as estrelas, ela rugia, como se pudesse mandar sua dor para o céu. Um dia, Arcas, agora um jovem caçador, cruzou seu caminho.
Calisto, reconhecendo-o, hesitou, o coração de mãe, mais forte que o instinto de fera. Mas Arcas ergueu o arco pronto para atarar. Zeus, em um gesto que parecia mais capricho que compaixão, interveio, transformando Calisto e Arcas em constelações. A Ursa Maior e a Ursa Menor. O céu os eternizou, mas para Calisto, as estrelas não eram consolo. Eram apenas mais um lugar onde sua voz não seria ouvida. Ela brilhava, mas sua dor permanecia. Um eco preso no firmamento, enquanto suas estrelas iluminavam a Grécia. Calisto ouvia, em sua forma celestial, rumores de outras mulheres. Europa, raptada por um touro. Lida, enganada por um cisne. E outra, em vaca. E agora Danae, uma princesa de Argos, trancada em uma torre de bronze. Calisto, mesmo no céu, sentia um fio de conexão com elas, como se todas compartilhassem o mesmo silêncio. A mesma luta para serem mais que lendas. Danae, princesa de Argos, vivia confinada em uma torre de bronze, um cárcere erguido por seu pai Acrísio, para protegê-la até si mesmo, de uma profecia cruel. A seus 20 anos, ela era uma jovem de beleza serena, com cabelos longos que caíam como um véu sobre os ombros e olhos que refletiam um mar que ela raramente via. A torre, com suas paredes frias e polidas, era sua única casa. Um mundo onde o sol entrava apenas por uma fenda estreita, uma janela que revelava fragmentos de céu e o som distante das ondas. Acrísio temia que o filho de Danae o matasse, conforme o oráculo previra, e assim a isolou, como se pudesse enganar o destino. Mas o isolamento não apagava os sonhos de Danae, que passava os dias imaginando terras além do bronze. Histórias de heróis e mares que dançavam livres. Ela encontrava consolo nas pequenas coisas, o canto de um pássaro que pousava na janela, o brilho de uma estrela que atravessava a fenda à noite, os desenhos que traçava com os dedos na poeira do chão. Danae cantava para si mesma, canções que aprendera na infância, sobre deuses imortais, sobre amores que venciam o tempo. Mas a solidão pesava, e suas canções eram interrompidas por lágrimas, que ela enxugava rapidamente como ceitemos, que até as paredes a julgassem. Uma noite, enquanto a chuva tamborilava contra a torre, um brilho estranho atravessou a fenda. Não era a luz fria da lua, mas uma cascata dourada, quente e líquida, que parecia dançar no ar. Danae estendeu as mãos, como se pudesse tocar aquele milagre. A luz se condensou e dela emergiu Zeus, não como um deus trovejante, mas como uma presença que prometia liberdade. Seus olhos brilhavam com uma suavidade que desarmava, e sua voz, quando falou, era como o murmúrio do mar. Você não pertence a esta prisão, disse ele, e Danae, faminta por conexão, acreditou. Ele prometeu um mundo além das paredes, um futuro onde ela seria mais que uma prisioneira, mas as promessas eram uma armadilha. Zeus a tomou, e a chuva dourada, tão bela à primeira vista, tornou-se a marca de uma traição que ela não pôde evitar. Quando ele partiu, o silêncio da torre voltou, mais pesado que nunca, e Danae sentiu o peso de uma nova vida crescendo dentro dela. Os meses seguintes foram de angústia. Danae sabia que sua gravidez não poderia ser escondida para sempre. Ela amarrava a faixa sob o vestido, tentando disfarçar o ventre, mas o medo a consumia. Acrísio, com sua paranoia, visitava a torre raramente, mas seus olhos eram como os de um falcão, sempre buscando sinais de traição. Quando Perseus nasceu, com um choro que ecoou pelas paredes de bronze, Danae o segurou contra o peito, sussurrando promessas que não sabia se poderia cumprir. Você vai viver, dizia, enquanto lágrimas caíam em seus cabelos. Mas Acrísio, ao descobrir o bebê, viu a profecia se concretizando. Sigo pelo medo, ele ordenou que Danae e Perseus fossem lançados ao mar, presos em um baú de madeira. O mar rugia, balançando o baú como se quisesse engoli-lo. Danae abraçava Perseus, cantando as mesmas canções de sua infância, tentando abafar o som das ondas. A escuridão do baú era sufocante, mas o calor de seu filho a mantinha viva. Contra todas as chances, o baú chegou à ilha de Serifo, onde pescadores os resgataram. Danae, exausta, mas determinada, começou uma nova vida na ilha, trabalhando como tecelã para sustentar Perseus. Os ilhéus a viam com curiosidade, sussurrando sobre a mulher que sobrevivera ao mar. Mas ninguém perguntava sobre suas cicatrizes. Ela contava histórias a Perseus sobre heróis e deuses, mas nunca sobre a chuva dourada, nunca sobre Zeus, em Serifo.
Danae ouviu rumores de outras mulheres marcadas por Zeus. Calisto, transformada em ursa. Semele, consumida por chamas. Vigando, cada história era um espelho, refletindo sua própria dor. À noite, ela escrevia em tábuas de madeira, escondidas sob sua cama, tentando dar forma ao que sentia. Eram palavras sobre a torre, o mar, a esperança que Perseus. Danae sonhava com um mundo onde sua voz fosse ouvida, mas sabia que para os Elrush, ela era apenas a mãe de um futuro herói, não uma mulher com uma história própria. Enquanto Perseus crescia, correndo pelas praias de Serifo, Danae ouviu falar de Alcmena, uma mulher de Tebas, enganada pelo rosto de seu próprio marido. O nome de Alcmena trouxe um aperto ao coração de Danae, como se o fio que unia todas essas mulheres estivesse se tornando mais forte, mais visível, mesmo que o mundo insistisse em ignorá-lo. Alcmena, esposa de Anfitrião, vivia em Tebas, uma cidade onde as muralhas de pedra pareciam guardar não apenas os inimigos, mas também os segredos de seus habitantes. Aos 25 anos, ela era uma mulher de presença calma, com cabelos castanhos que caíam em ondas suaves e olhos que refletiam uma mistura de força e vulnerabilidade. Seu lar, uma casa modesta com um pátio onde cresciam oliveiras, era Surif. Anfitrião, um general respeitado, passava mais tempo em batalhas do que com ela, mas Alcmena preenchia os dias com o trabalho no tiar, tecendo tapetes que contavam histórias de heróis e deuses. Ela cantava enquanto trabalhava, canções que aprendera com sua mãe, sobre amor e lealdade, e sonhava com o dia em que Anfitrião voltaria para ficar numa noite de lua cheia. Quando o céu brilhava como uma tapeçaria de estrelas, Alcmena ouve passos na entrada da casa. Seu coração disparou de alegria, menos Anfitrião pensou. Voltara mais cedo. Ele entrou, a armadura reluzindo sob a luz das tochas. O rosto cansado, mas com o mesmo sorriso que a conquistara anos antes. Você voltou, disse ela, correndo para seus braços. Ele a abraçou, sua voz cheia de carinho, e passaram a noite, juntos, rindo, conversando, reacendendo o amor que a distância sempre ameaçava apagar. Alcmena, envolvida pelo calor de seu marido, sentiu-se completa. Mas a manhã trouxe uma verdade cruel. O homem que a abraçara não era Anfitrião, mas Zeus, que tomara a forma do marido para enganá-la. Quando o verdadeiro Anfitrião retornou, dias depois, Alcmena sentiu o mundo desabar. Ela tentou explicar, as palavras tropeçando em lágrimas, mas o olhar de Anfitrião, ferido e confuso, cortava mais fundo que qualquer espada. L.I.A.C. De volta, movido por amor, mas a confiança entre eles estava fraturada. Alcmena descobriu que estava grávida, e a notícia trouxe um misto de medo e resignação. Ela sabia que o filho não era apenas de Zeus, mas também de Anfitrião, pois gêmeos cresciam em seu ventre. A cidade de Tebas, sempre ávida por rumores, sussurrava sobre a mulher tocada por um deus, mas ninguém perguntava como ela se sentia, como carregava a traição disfarçada de amor. Quando Hércules e Íficles nasceram, a casa de Alcmena encheu-se de vida, mas também de sombras. Hércules, forte desde o berço, era diferente, seus olhos brilhando com uma intensidade quase divina. Hera, furiosa com mais uma traição de Zeus, enviou serpentes para o berço dos gêmeos. Mas Hércules, ainda bebê, as esmagou com as mãos. Alcmena, ao ver a força de seu filho, sentiu orgulho misturado com terror. Ele seria um herói, mas a que custo? Ela passava as noites acordada, segurando os filhos, tentando protegê-los de um destino que parecia já traçado. Os tapetes que tecia agora contavam histórias diferentes, de dor e resistência, mas ela os escondia, temendo que fossem vistos como blasfêmia. Tebas celebrava Hércules, mas para Alcmena, cada louvor era um lembrete do que lhe fora roubado. Ela ouviu rumores de outras mulheres marcadas por Zeus. Danae, lançada ao mar. Semele, consumida por chamas. Calisto, transformada em ursa. Cada nome era um peso, uma prova de que sua dor fazia parte de um padrão maior. Às vezes, Alcmena caminhava até o rio Cadimo, onde a água refletia o céu, e tentava imaginar essas mulheres. Ela escrevia em segredo, em tábuas de argila, palavras que nunca mostraria a ninguém. Eram versos sobre a traição, sobre o rosto de Anfitrião, que não era Anfitrião, sobre a força de Hércules, que a enchia de esperança e medo enquanto Hércules crescia. Enfrentando seus primeiros desafios, Alcmena tentava reconstruir sua
vida com anfitrião. Mas a sombra de Zeus pairava, e os olhares dos tebanos, cheios de reverência e julgamento, a seguiam. Mercato. Ela ouviu sussurros sobre Antíope, uma amazona de Tebas, cuja história ecoava dela. Antíope, diziam, fora enganada por Zeus em forma de sátiro, escravizada por anos. Alcmena, segurando um cesto de frutas, sentiu um aperto no peito. O fio que unia essas mulheres estava se tornando mais claro, mais forte, como se suas dores formassem um coro que o mundo se recusava a ouvir. Antíope, amazona de Tebas, cavalgava pelas margens do rio Dirce, onde o vento carregava o perfume das ervas selvagens e o som da água dançando sobre as pedras. Aos 27 anos, ela era uma figura de força e graça, com cabelos negros trançados em cordas de couro e olhos que brilhavam com a ferocidade de uma guerreira. Sua vida era feita de liberdade, cavalgadas ao amanhecer, caçadas sob a luz da lua, noites ao redor de fogueiras onde as amazonas contavam histórias de coragem. Antíope carregava uma lança com a mesma facilidade com que outros carregavam um cesto, e seu riso ecoava pelas colinas, um desafio ao mundo que tentava domá-la. Mas numa tarde quente, enquanto descansava sob a sombra de um salgueiro, sua liberdade foi roubada. Um vulto emergiu da floresta, movendo-se com a agilidade de um predador. Ira Amisatiro, com chifres reluzentes e olhos que pareciam guardar segredos. Antigos, Antíope, confiante em sua habilidade com a lança, não sentiu medo. Quem é você? Perguntou, a mão firme no cabo da arma. O sátiro sorriu, uma expressão que misturava charme e ameaça, e começou a falar de terras distantes, de batalhas épicas que ecoavam os sonhos de Antíope. Sua voz era como uma canção, e por um momento, ela baixou a guarda, fascinada. Mas o sátiro não era o que parecia. Ele revelou-se como Zeus, sua presença dominando o ar, e antes que Antíope pudesse erguer a lança, ele a dominou. Rio, Dirce, testemunha silenciosa, continuou seu curso enquanto Antíope, a guerreira, era reduzida a uma presa. Quando Zeus partiu, o pesadelo de Antíope apenas começava, capturada por inimigos, talvez por ordem de Hera, que nunca perdoava as amantes do seu marido. Ela foi escravizada, levada para longe de Tebas. Suas mãos, outrora livres para segurar uma lança, agora carregavam correntes. Os anos em cativeiro foram uma sucessão de dias cinzentos, marcados por abusos e humilhações. Grávida, Antíope deu à luz gêmeos, Anfiou e Zito, que foram tirados dela e criados por estranhos. Mas mesmo nas masmorras, Antíope não se rendia. À noite, enquanto os guardas dormiam, ela sussurrava planos de fuga, prometendo a si mesma que voltaria a ser livre. Paredes de pedra, contando os dias, mantendo viva a memória de quem era. Os anos passaram, e os gêmeos cresceram, fortes e determinados. Quando descobriram a verdade sobre sua mãe, marcharam contra seus captores, libertando Antíope em um ato de vingança que ecoou por Tebas. Ela voltou à cidade, mas Antíope, que regressou, não era a mesma. Seus cabelos, agora grisalhos, caíam em fios quebradiços, e seus olhos carregavam as sombras de anos de sofrimento. Tebas havia como uma lenda, uma amazona que sobrevivera, mas ninguém perguntava sobre suas. Antíope caminhava pelas ruas, sentindo-se uma estranha em sua própria terra. Ela tentava se reconectar com Anfião e Zeto, que construíam muralhas com a força de suas mãos e a música de suas liras. Mas a distância entre eles era um abismo que o tempo não fechava. Em seus momentos de solidão, Antíope sentava-se às margens do Dirce, onde tudo começara. Ela escrevia em tábuas de madeira, escondidas em sua casa, palavras que tentavam dar forma à dor. Eram versos sobre a lança que não a protegera, sobre os filhos que a salvaram, sobre a liberdade, que nunca mais seria a mesma. Ela ouviu rumores de outras mulheres marcadas por Zeus. Alcmena, enganada pelo rosto de seu marido. Danae, lançada ao mar. Semele, consumida por chamas. Cada história era um eco de sua própria, um lembrete de que o sofrimento não era solitário, mas compartilhado. Antíope imaginava essas mulheres, espalhadas pelo mundo, carregando silêncios semelhantes. Às vezes, ela sonhava com o sátiro, acordando com um grito preso na garganta, enquanto tentava reconstruir sua vida. Antíope ouviu sussurros sobre Egina, uma mulher levada para uma ilha deserta, cuja terra fora amaldiçoada por Hera. O nome de Egina trouxe um aperto ao coração de Antíope,
como se o padrão cruel de Zeus fosse um tear que entrelaçava todas elas, suas dores formando um tecido que o mundo se recusava a ver. Egina, filha de Asopo, o deus rio, corria pelas colinas de sua ilha, onde o vento salgado do mar entrelaçava-se com o perfume das flores silvestres. Aos 23 anos, ela era uma figura de beleza selvagem, com cabelos negros que dançavam como as ondas e olhos que refletiam o azul profundo do Egeu. Sua ilha, pequena e isolada, era seu reino, um lugar onde ela se sentia livre, correndo, descalça pela grama, cantando para os pássaros que voavam em círculos acima. Egina cresceu ouvindo as histórias de seu pai, sobre rios que conectavam o mundo e deuses que moldavam destinos. Ela sonhava em explorar terras distantes, mas amava a simplicidade de sua casa, onde o mar era seu companheiro e as colinas, seu refúgio. Numa tarde de primavera, enquanto descansava à beira de um penhasco, o céu pareceu pulsar com uma energia estranha. Egina, deitada na grama, observava as nuvens quando um vulto alado cortou o horizonte. Uma águia, majestosa, com penas que brilhavam como bronze polido, desceu em sua direção. Seus olhos, profundos e quase humanos, fixaram-se nela, e Egina, fascinada, não recuou. Você não pertence a este lugar, disse a águia, sua voz ecoando como um trovão distante. Antes que Egina pudesse responder, a águia transformou-se em Zeus, sua presença dominando o penhasco como uma tempestade. Ele falou de glória, de um destino que a tornaria eterna, mas suas palavras eram uma corrente disfarçada. Zeus a levou para uma ilha deserta, longe de sua casa, onde o vento uivava e a terra era árida. Lá, ele a tomou, sem que Egina tivesse escolha. Quando despertou, sozinha na areia fria, o deus já havia partido. O mar, que antes era seu amigo, agora parecia zombar dela, suas ondas rugindo como risadas cruéis. Hera, com sua ira implacável, descobriu a traição e amaldiçoou a ilha de Egina. Uma praga devastou suas terras, matando os habitantes, transformando campos verdes em cinzas. Egina, grávida, caminhava entre os destroços, o coração pesado com a culpa que não era sua. Zeus, em um gesto que parecia mais capricho que reparação, repovoou a ilha com os mirmidões, guerreiros nascidos de formigas. Mas Egina, a mulher, foi esquecida, reduzida a uma nota na história de sua própria terra. Ela deu à luz Eaco, um filho que cresceria como rei, mas que nunca conheceria a dor de sua mãe. Egina passava os dias nas praias, olhando o horizonte, tentando lembrar a ilha que amava. Os novos habitantes, os mirmidões, a viam com reverência, mas ninguém perguntava sobre sua história. Ela tentava ensinar a Eaco sobre o mar, sobre as flores que outrora cresceram ali, mas as palavras saíam frágeis, como se a praga de Hera tivesse roubado também sua voz. À noite, Egina escrevia em tábuas de madeira, escondidas em uma caverna, versos sobre a águia, sobre a ilha perdida, sobre a liberdade que não existia mais. Eram palavras que nunca seriam lidas, mas que ajudavam a se agarrar ao que restava de si mesma. Os rumores de outras mulheres tocadas por Zeus chegavam à ilha como ecos distantes. Antíope, escravizada por anos. Alcmena, traída pelo rosto de seu marido. Danae, lançada ao mar. Cada nome era um peso, uma prova de que a dor de Egina fazia parte de um padrão maior. Ela imaginava essas mulheres espalhadas pelo mundo, carregando silêncios semelhantes. Às vezes, sentava-se no penhasco, onde a águia a encontrara, tentando entender por que fora escolhida. Seus sonhos eram assombrados pela imagem das penas brilhantes, pelo som de uma voz que prometia tudo e entregava nada, enquanto Eaco crescia. Liderando os mirmidões com a força de um rei, Egina sentia-se cada vez mais uma sombra. Ela ouviu sussurros sobre Ares, uma mulher escondida no subsolo para escapar da fúria de Hera. O nome de Ares trouxe um aperto ao coração de Egina, como se o sofrimento de todas essas mulheres estivesse conectado, um fio invisível que atravessava mares e montanhas, esperando por um dia em que seria visto. Ares, uma mulher de Biócia, vivia em um mundo de sombras, escondida em uma caverna profunda, onde o sol nunca tocava. Aos 26 anos, ela era conhecida por sua beleza radiante e sua força indomável. Uma filha da terra que caminhava com a confiança de quem conhecia seu valor. Seus cabelos ruivos caíam como chamas sobre os ombros, e seus olhos verdes brilhavam com uma determinação que desafiava o destino. Mas sua luz atraiu o olhar de Zeus, e para Protiglá,
da ira de Hera, ou talvez para apagar as evidências de seu desejo, ele a escondeu no subsolo. A caverna, com suas paredes úmidas e o eco constante de gotas caindo, tornou-se sua prisão. Ares, que outrora dançava sob o céu aberto, agora contava os dias na escuridão, seus dedos traçando linhas nas rochas para marcar o tempo. O ar da caverna era pesado, cheirando a terra malhada e desespero. Ares passava as horas cantando canções antigas sobre heróis que venciam monstros e deuses que honravam suas promessas. Mas as canções não apagavam o vazio. Quando descobriu que estava grávida, o peso da realidade a atingiu como uma pedra. Ela estava sozinha, sem aliados, sem luz, carregando um filho de um deus que a abandonara. Ares tentava manter a sanidade, falando com o bebê em seu ventre, prometendo-lhe um mundo que ela mesma não podia mais imaginar. Você será forte, sussurrava, enquanto as gotas ecoavam, como se zombassem de sua esperança. O parto veio como uma tempestade, sem aviso, sem adianto. Ares, deitada no chão frio da caverna, gritou até a voz falhar, o corpo rasgado pela dor. Ela deu à luz Tício, um gigante cuja força parecia desafiar o próprio céu. Mas o nascimento foi demais para ela. Exausta, enfraquecida pelos meses de confinamento, Ares morreu ali, na escuridão, seus últimos suspiros misturando-se ao silêncio da caverna. Tício cresceu sem conhecer a mãe. Sua história é reduzida a um mito sobre um monstro, não sobre a mulher que o gerou. Ares, que sonhara com uma vida plena, tornou-se apenas mais uma sombra na vasta tapeçaria dos feitos de Zeus. Mas a história não termina com Ares. Suas irmãs de sofrimento, Europa, Lida, Io, Semele, Calisto, Danae, Alcmena, Antíope, Egina Menos, formavam um coro invisível, suas vozes silenciadas pelo peso dos mitos. Cada uma carregava uma dor que o mundo preferia transformar em lendas de amor e heroísmo. Continentes foram nomeados por Europa, constelações brilhavam com o nome de Calisto, e reis, como Hércules e Perseus, nasceram de Alcmena e Danae. Mas essas honras eram vazias, máscaras que escondiam a verdade. Nenhuma delas escolhera seu destino. Nenhuma recebera um pedido de desculpas. Nenhuma tivera sua dor reconhecida. E havia Metis, a primeira esposa de Zeus, cuja sabedoria foi sua ruína. Engolida grávida por medo de ser superada, ela deu à luz Atena, que emergiu da cabeça de Zeus, uma deusa de controle e razão. Atena, diferente das outras, não carregava o peso da traição, mas sim o fardo de ser um ideal. Uma filha que desafiava o pai, não pela rebeldia, mas pela mente afiada. E Édipo, abandonado ao nascer para evitar uma profecia, cresceu para matar o pai e casar com a mãe, sem saber. Sua cegueira, autoimposta ao descobrir a verdade, era um eco do sofrimento das mulheres, um destino traçado por forças que ele não controlava. Essas histórias, entrelaçadas como fios de um tear divino, falavam de mais que sofrimento. Falavam de resistência. Europa, que escreveu pergaminhos escondidos em Creta. Lida, que guardava poemas em Esparta. Io, que sobreviveu às estradas do exílio. Semele, que ousou exigir a verdade. Calisto, que mesmo como ursa, protegeu seu filho. Danae, que enfrentou o mar por Perseus. Alcmena, que criou um herói apesar da traição. Antíope, que escapou das correntes. Egina, que viu sua terra renascer. Ares, que mesmo na morte, deu vida a um gigante. E Metis, cuja mente gerou uma deusa. Cada uma, à sua maneira, lutou contra o silêncio, deixando marcas que o mundo não podia apagar. Agora, enquanto as estrelas brilham com os nomes de Calisto e Europa, enquanto continentes ecoam o nome de uma princesa fenícia, essas mulheres nos convidam a ouvir. Suas vozes, silenciadas por séculos, ainda ressoam, pedindo para serem reconhecidas. Não como lendas, mas como mulheres. Compartilhe nos comentários suas reflexões, suas próprias histórias de resiliência e de onde você está assistindo. Curta, inscreva-se e junte-se a nós para dar voz às silenciadas.